que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, para que possamos entender os princípios que estão aqui nessa palavra e que eu consiga também transmitir para vocês tudo que está no meu coração. Abra comigo, por favor, Gênesis, capítulo 45, versículo 1. Nós vamos falar hoje um pouquinho da história de José. Eu estava no evangelismo ali antes do culto e gritei um pouco, a garganta irritada. É que Deus abençoe. Amém? Todo mundo achou? Gênesis 45, versículo 1. Vão acompanhando aí comigo e eu vou lendo aqui na minha versão, que é a NVT. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse ele aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Pule lá para o versículo 13, que diz assim: contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Amém? Bom, partindo do pressuposto que todo mundo mais ou menos conhece a história de José, eu comecei aqui da história de José de trás para frente, né? Aqui já é José quando ele se revela aos seus irmãos, depois de todo o processo que ele passou. Mas José, ele é um ótimo exemplo bíblico que nós podemos seguir e nos inspirar quando se fala no tema de permanecer independente da mudança de cenário, independente da situação, independente do que aconteça, dos processos que você passe. José, ele permaneceu igual. Entendo que esse permanecer igual não tem a ver com não se desenvolver ou não amadurecer. Tem a ver com a essência. José continuou sendo o mesmo, acreditando nos propósitos de Deus na sua vida, temente a Deus, fiel a Deus, independente do que acontecesse. E é sobre esse permanecer que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, para a gente refletir um pouco. Amém? Então ele enfrentou dores, injustiças, muitas oscilações, inclusive oscilações pelo lado bom da vida, né? Chegou uma fase em que ele estava bem, estava estável, e também uma oscilação pelo lado ruim da vida, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas ele se manteve firme, ele se manteve constante, ele se manteve fiel. Muito pelo contrário do que se espera de alguém que está passando por um processo de mudança drástica na vida, ele não se rendeu, ele não hesitou e também ele não voltou atrás, ele permaneceu com o Senhor, amém? E o Senhor também permaneceu com ele. E eu e você, eu acho que até o próprio José sabia que todas as situações que ele passou na vida dele, havia ali uma forja de Deus, havia ali uma ação de Deus para moldar a vida dele de acordo com a vontade que Deus tinha sobre ele. Então, isso envolve fé, confiança, persistência e também resistência. E é isso que eu quero que você aprenda nessa noite. Esse princípio de você permanecer quando for necessário e resistir quando for necessário também. Fique posicionado no seu papel. E aqui serve para diversas situações. Eu gosto de falar sobre esse tema de posicionamento, porque é algo que envolve muito mais, na verdade, a nossa vida pós-porta da igreja, né? Envolve mais a nossa vida no cotidiano. É muito tranquilo, é mais tranquilo, vamos dizer assim, enquanto estamos exercendo a nossa fé dentro do templo, porque aqui estamos todos alinhados
mesmo objetivo, mas quando a gente tem que exercer esse posicionamento lá no mundo, nas mudanças que acontecem no mundo, é um pouquinho mais difícil, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo também é relapso, o mundo ele é líquido, o mundo não é mais. Antigamente os relacionamentos duravam mais, os empregos duravam mais, os casamentos duravam mais, as pessoas conseguiam planejar sua vida a longo prazo. E hoje em dia, com a mudança, a economia é extremamente volátil. Hoje a bolsa de valor está de um jeito, amanhã está de outro. E por mais que você não entenda, sua vida é totalmente influenciada pela economia do país, pela mudança da política. Então a nossa vida, ela muda a todo tempo. Nascem ideologias novas, nascem heresias novas. E se você, como cristão, temente a Deus, não se posicionar às mudanças que estão à nossa volta diariamente, você acaba sucumbindo, você acaba cedendo, você acaba negociando os seus princípios. E com José nós aprendemos que não é assim que funciona. Nós não podemos negociar, nós não podemos nos render, não podemos engolir qualquer tipo de estado, porque o mundo jaz no maligno. Então a nossa base de fé, de caminhada, a nossa percepção do mundo, a nossa cosmovisão do mundo precisa estar totalmente baseada no nosso temor a Deus, na nossa fé e na palavra. Amém? Então, primeiro ponto, permaneça quando as coisas mudarem. Então, no cenário de José, muitas coisas mudaram. Vou falar bem rapidinho, caso alguém não conheça a história dele. José, ele era o filho caçula, né? Entre 11. E ele era pastor de ovelha. Lá em Gênesis 37 fala que ele cuidava do rebanho do seu pai, né? Jacó. E a Bíblia também fala que ele era o filho mais amado. Apesar dos pais dizerem que não tem isso, mas Jacó era o José era o mais amado entre os 11. A Bíblia fala que Jacó, ele tinha muito carinho por José, porque era o filho da velhice, né? Jacó tinha tido José já na sua velhice. José era filho de Raquel, a quem ele amava muito. Então ele tinha muito amor por José. E aí tanto tem a história, né, que Jacó confeccionou uma capa toda colorida de presente para José, simbolizando então esse amor que ele tinha por ele. E aí de repente, José, sendo o filho caçula, sendo pastor de ovelhas, pertencente a uma família hebreia, uma família rural, ele vê tudo mudando na sua vida. De repente ele muda de país, ele muda de idioma, ele não estava mais nos hebreus, de repente ele estava lá no meio dos egípcios, falando a língua egípcia, de repente ele vê a sua cultura mudando, de repente ele sai da cobertura e da proteção dos seus pais, de repente ele está como escravo e não mais como filho querido, ele já está como escravo, e José, ele tinha tudo para sucumbir. José tinha tudo para ceder, para se render, inclusive abrir mão dos princípios que ele tinha recebido do seu pai, de temor e fidelidade a Deus. Mas o que acontece com José? José não abre mão. José continua sendo a mesma pessoa, no sentido de ter a sua essência de temor a Deus. Então nós não podemos mudar de posicionamento conforme o cenário da nossa vida muda. Eu não sei qual é o cenário da sua vida, qual é a situação que saiu do seu controle, mas com José nós aprendemos nessa noite que o temor ao Senhor precisa ser o nosso firmamento. O temor ao Senhor precisa ser a nossa rocha que nos mantém firme, independente da mudança de cenário. Não podemos ser inconstantes, não podemos estar baseados no nosso cenário para me manter posicionado, ou pior ainda, né? Eu não posso estar condicionado ao cenário para me manter debaixo da vontade de Deus. Então, se eu me posicionei como filho de Deus, como cristão, e se você não é cristão nessa noite, eu te convido a tomar essa decisão por Cristo. Mas se você se posicionou por Cristo, não tem como você negociar essa posição baseado na situação em que você está, baseado no cenário em que você está. Se está tudo bem, se a minha vida caminha tranquila, eu caminho com o Senhor. Eu continuo temendo ao Senhor, eu continuo seguindo os princípios bíblicos. Se alguma coisa não funciona da maneira que eu gostaria, ou então se alguma situação sai do meu controle, eu começo a negociar essa fé, a negociar esse temor ao Senhor, a negociar essa vida de devoção a Deus. E não funciona assim, porque se eu começo a negociar a minha posição, eu não consigo viver os frutos da persistência.
E a persistência, ela tem frutos. A persistência, ela tem frutos poderosos para nós. Então, independente da situação, que nós possamos ter esse entendimento de nos mantermos firmes e tementes a Deus. Nós não podemos nos moldar a situações e cenários terrenos. Até porque o nosso coração e os nossos olhos precisam estar voltados para o que é eterno. Eclesiastes fala que no coração de todo homem há uma necessidade da eternidade. É porque nós sabemos que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos como passageiros e como missionários. Enquanto estamos aqui, proclamamos o nome de Cristo para levar o máximo de pessoas junto com a gente para quando nós subirmos para o nosso alvo principal, que está no céu. Amém? Aleluia. Então, que você possa se manter firme, independente do cenário. Apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, esse é um versículo bem conhecido, fala que nós não podemos nos moldar, ou seja, nós não podemos nos comprimir para caber num cenário que não é a vontade de Deus. Não faz sentido. Se o mundo vive uma vida, se no seu trabalho há uma rotina, há um tipo de conversa, há um tipo de fala, se na sua família, se você é o único cristão na sua família, há um tipo de rotina, ou um tipo de diálogo, um tipo de comportamento que não cabe na palavra de Deus, ou não cabe nos princípios cristãos, você não pode se espremer ou abrir mão da sua posição de cristão, de servo de Cristo, para caber nesse cenário que não é feito para você. Então o apóstolo Paulo fala que nós não podemos estar conforme esses cenários contra a palavra de Deus, porque só assim, só não nos conformando com o mundo é que a gente consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade do Senhor, sendo tão boa, perfeita e agradável, ela só está acessível a quem vive uma vida de sacrifício que não se amolda ao mundo. Então, como José se posicionou e permaneceu firme, ele conseguiu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, se a gente se amolda, se a gente se torna flexível aos nossos princípios, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não se torna acessível para nós. Não é possível essa combinação, essa conta não fecha. Porque Deus, ele é santo e Ele cobra de nós santidade, Ele cobra de nós o comportamento, Ele cobra de nós temor, fidelidade, devoção. Então essa conta não fecha, não tem como nós nos amoldarmos ao mundo, nos conformarmos com o mundo, nos colocarmos na forma do mundo e viver a vontade de Deus. As duas coisas não caminham juntos. E é sobre posicionamento. Eu sei que é difícil, mas é necessário. Se você não se posicionar à vontade do Senhor, a vontade de Deus não se torna acessível a você. E é por isso que José experimentou então a graça de Deus. Segundo ponto que eu gostaria de falar: permaneça quando as pessoas mudarem. Puxe aí na sua mente algum cenário que alguma pessoa mudou com você, ou você tinha uma expectativa sobre alguém e isso foi quebrado. Isso gera em nós muita frustração. É muito difícil você ser traído, ou você ser abandonado, ou você ser trocado por uma pessoa que você tinha expectativas. É por isso que nós vemos tantas pessoas hoje desviadas, longe do caminho do Senhor, porque se feriu com pessoas dentro da igreja. Porque nós estabelecemos expectativas com os que estão aqui dentro, sendo que aqui é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Todos nós estamos em crescimento e desenvolvimento diante do Senhor. Mas a gente vê muitas pessoas que são feridas, às vezes, com líderes, ou com irmãos em Cristo, ou por algum motivo abandonaram a caminhada com o Senhor, porque se frustraram. Trazendo aqui para a história de José viu todo mundo mudar com ele. Não só o cenário mudou, mas o cenário mudou porque pessoas mudaram. Então, os irmãos de José, em vez de o proteger como sendo o irmão caçula, como sendo o irmão mais novo, muito pelo contrário, o invejaram e o odiaram. E zombavam dele, dizendo: olá, lá vem o sonhador. E aí o que fizeram com José? Venderam ele. Ninguém espera isso da própria família. Nós não temos esse tipo de expectativa com a própria família. E José viu seus irmãos abandonarem ele. Então, José, ele recebe sonhos e visões
quando ele ainda tinha lá 17 anos, estava na casa do pai dele. Ele recebe sonhos e visões de que ele via 7 feixes de trigo, 11 feixes de trigo se curvando diante de um feixe de trigo. E aí ele foi e contou para os seus irmãos. Aí os irmãos, como assim? Os nossos feixes de trigo vão se curvar para o seu? Você é maior que a gente? E aí desprezavam o que ele falava. E aí José tem um segundo sonho, que ele diz que tem 11 estrelas, o sol e a lua, e ele via 11 estrelas, o sol e a lua se curvando para José, né? E aí José conta esse sonho para os seus pais e os seus irmãos. E aí nesse momento, até Jacó, que amava muito José, repreende ele e fala assim, como assim? Você está dizendo que eu e a sua mãe vamos nos curvar diante de você? De onde você tirou isso? E também repreende José. Então José tem ali os seus sonhos, as suas visões abafadas, tanto pelos seus pais quanto pelos seus irmãos. Então ele viu todo mundo mudar com ele e se posicionar ao contrário. Ele não encontrava apoio dentro da casa dele. Então José é abandonado pelos irmãos, venderam ele como escravo. José, de certa maneira, foi repreendido, né, por Jacó, quando ele contava os sonhos que ele tinha. E lá na frente, quando ele estava lá na prisão já, depois eu explico mais um pouquinho, quando ele já estava lá na prisão, ele é abandonado pelo colega de prisão dele lá, que prometeu que falaria sobre ele, que ajudaria ele a sair da cadeia. Ele também é abandonado por esse amigo. Então José é abandonado por família, por pais, por irmãos, por amigos. Ele vê todo mundo mudando com ele a alguma altura desse processo, mas ele se permanece firme. Então, mesmo que o cenário mude, não importa o que seja, físico, mental, familiar, questão de saúde, seja na sua carreira profissional, se o cenário mudar, se as pessoas mudarem com você, não mude, permaneça na sua essência, permaneça no seu propósito, permaneça confiando nas promessas do Senhor, porque essa permanência é o que te dará frutos lá na frente. Há uma frase que eu gosto muito, inclusive está até acho que no meu perfil do Instagram, que é o processo fere, mas o propósito cura. Porque é justamente isso. Quando estamos passando pelo processo, não entendemos muitas vezes o que acontece. Mas tem uma coisa que eu creio, confio demais, sempre compartilho com alguém esse pensamento, é que Deus não desperdiça nada que acontece na nossa vida. Seja de bom ou seja de ruim. Qualquer processo, dor, sofrimento que nós passamos, Deus não desperdiça nada. Ele sempre usa isso para nos forjar, para nos amadurecer, para nos melhorar, para que nós possamos nos tornar cristãos melhores e mais maduros, verdadeiros representantes do céu. Então, permaneça firme, mesmo se todas as situações apontarem, te levarem a querer desanimar. Permaneça firme, mesmo que as suas expectativas sejam quebradas no ser humano. Permaneça firme no Senhor. Então José teve as suas expectativas quebradas, o seu conforto quebrado. Ele saiu da sua zona de conforto, foi tirado, né, totalmente da sua zona de conforto. Ele não tinha nada a que se apegar. Ele não tinha nada no que se agarrar. Ele não tinha tábua de salvação a não ser o Senhor. E o Senhor estava com José. Nós vemos ele suportando todo esse processo, porque ele também não abriu mão do Senhor e o Senhor também não abriu mão dele. Quero ler com vocês, voltando um pouquinho aqui, Gênesis 39, versículo 2. Aqui José já estava na casa de Potifar, depois que ele é vendido como escravo. Gênesis 39, 2 diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Então, José, abandonado, perseguido pelos seus irmãos, é vendido como escravo para mercantes, e esses mercantes vendem José como escravo para Potifar. E aí quando chega na casa de Potifar, José, ele tendo a presença de Deus, ele era tão excelente no que fazia, que ele chamou a atenção, e a Bíblia fala que Deus estava com José, e por isso ele era bem sucedido. Então ele era temente ao Senhor, e o Senhor estava com ele, e mesmo nessa mudança de cenário tão drástica, ele saindo da casa dos seus pais como um filho amado, protegido, debaixo da cobertura de Jacó, tendo os outros irmãos da sua mãe, saindo desse cenário totalmente cultural diferente, como eu falei, e foi para o Egito, chegando lá numa língua diferente, numa casa diferente, não mais como filho, agora ele é escravo, mas o Senhor estava com ele, e ali ele também se destaca.
porque ele era excelente em tudo que fazia, e o Senhor estava com ele. Aí já no versículo 9 do mesmo capítulo 39, diz assim, Potifar falando para ele, ele falando para a esposa de Potifar, né? Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como eu poderia cometer tamanha maldade? Eu estaria pecando contra Deus. Então a esposa de Potifar, a Bíblia fala que José era muito bonito. E a esposa de Potifar, o seu senhor, se atrai por ele. Então faz um convite indecente para ele, né? E José fala, ninguém tem mais autoridade aqui na propriedade do que eu. A única coisa que Potifar me negou foi a senhora, porque é a esposa dele. E eu não poderia fazer isso com ele, porque eu estaria pecando contra o Senhor. Então veja que os princípios de José estavam no Senhor. Mesmo quando nesse momento aqui, ele tendo autoridade, ele tendo poder, governando a casa de Potifar, ele estava, vamos dizer, numa certa bonança, ele estava bem, ele estava estável, ele tinha se estruturado, ele não era mais apenas escravo, agora ele era governante, ele era assessor pessoal de Potifar. E quando ele tem esse convite, ele não cede, ele fala, não posso fazer isso, eu estaria pecando contra Deus. Porque, de novo, José tinha o seu coração temente ao Senhor. Ele permanecia porque ele era temente ao Senhor. Então aqui já vemos um outro tipo de mudança na vida de José. Ele já tinha saído do poço, já tinha saído de escravo, e agora ele estava bem. Ele estava trabalhando, ele estava sendo reconhecido por Potifar, mas ele tinha os seus princípios no Senhor. Ele se manteve posicionado. Ele não negociou os seus princípios. De novo, ele coloca Deus como sendo a fonte da sua permanência. Amém? Então ele não se rendeu nem na situação ruim, e também ele não se rendeu nem na situação boa. No versículo 21 do mesmo capítulo, diz assim: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Então aqui no versículo 21 já estamos numa outra fase de José. José é acusado de assédio pela esposa de Potifar, porque como ele não quis ceder a ela inventou que ele havia assediado ela e saiu correndo. E aí Potifar, claro, né, fica com raiva dele e joga ele na prisão. E aí aqui a Bíblia fala que José, estando na prisão, diz que o Senhor estava com ele. Então já numa outra fase, de novo, ruim de José, o Senhor ainda estava com ele. E o tratou com tamanha bondade que ele ganhou e conquistou a simpatia do carcereiro. Havia uma graça e um carisma na vida de José que só quem tem a presença do Senhor ou só quem é temente a Deus tem. Isso é o tipo de coisa que a gente não compra, né? Nós ganhamos quando somos fiéis a Deus. A graça dele sobre a nossa vida. Então mesmo no momento ruim, em vez de José chutar o pau da barraca, como diz, né? Ou então chutar o balde, e aí então ele negociar os seus valores, negociar os seus princípios, negociar a sua fé, ele poderia pensar: estou longe de casa, estou longe dos meus pais, não preciso seguir os princípios dos hebreus. Quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, meu pai, que não está aqui comigo ou que não interviu nessa história? Não, ele continuou fiel e mesmo na prisão ele conseguia se destacar através do poder de Deus agindo, é claro. Então José ali na cadeia, ele começa a cuidar da cadeia. Então ele não era mais governante da casa de Potifar, mas ele era então agora governante da cadeia. Ele cuidava da cadeia, ficava com a chave da cadeia, mesmo ele sendo prisioneiro como os outros. Mas havia uma graça sobre a vida dele. E eu tenho certeza que isso já era fruto da permanência de José na presença de Deus. Mesmo na prisão, José sabia quem era. Então, diante de todas essas mudanças e oscilações, e isso aqui a gente está falando de muitos anos, mesmo diante de todas essas mudanças, José sabia quem ele era em Deus e quem Deus era na vida dele. Isso é uma relação construída a muitas lágrimas e dores. Lá no versículo 40 já, no capítulo 40, no versículo 8, diz assim: eles responderam: essa noite nós dois... Não, deixa eu ver se é o 48. No versículo 6: quando José os viu no
no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão perturbados? E eles responderam: essa noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significa. E aí José respondeu: a interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Conte-me o que sonharam. Então aqui José, né? Aqui já é a situação em que Faraó, ele tem dois serviçais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E aí Faraó se irrita com os dois e joga os dois na prisão. E aí quando eles estão presos lá, eles têm um sonho. E aí eles acordam, né, ali perturbados, e José fala: o que aconteceu que vocês são perturbados? Eles falam: a gente teve um sonho e não consegue entender o que aconteceu. E José fala: então me conte, porque quem interpreta os sonhos é Deus. Ou seja, José, mesmo na prisão, mesmo naquela situação, ele fala ali com os prisioneiros, sabendo que ele tinha esse acesso a Deus. Ele fala com convicção: me conte os sonhos, porque Deus interpretará. Ou seja, ele tinha essa convicção de que Deus estava com ele. Ele não tinha dúvida, ele não titubeava, ele não se desolava, ele não se rendia. Ele estava o tempo todo posicionado. Não tem como nós não nos constrangermos diante da história de José a melhorarmos como cristãos. Não tem como a gente se constranger diante de José a não buscarmos ter o nosso coração cativos em Deus, para não titubearmos no dia da tempestade, no dia do tempo mau, no dia da prisão, no dia da dor, do sofrimento, no dia da traição, no dia da angústia. Nós precisamos ter a vida de José como exemplo, para que o princípio de permanecer, mesmo que as coisas mudem, seja real na nossa vida, para que a gente experimente a vontade do Senhor sobre nós. Então, mesmo na prisão, ele sabia quem era. E aí, então, diante desse posicionamento de José, de revelar, né, de interpretar os sonhos dos dois serviçais de Faraó que estavam ali na prisão, ele então tem um acesso a Faraó. E como que funciona? Ele interpretou os dois sonhos, e o sonho significava que um voltaria, né, lá para casa, né, pro palácio de Faraó, e o outro seria enforcado. E aí José, né, contou essa interpretação dos dois, que realmente aconteceu. E aí, para o que voltaria lá para o palácio de Faraó, ele falou assim: quando você chegar lá no Faraó, diz assim, que tem um hebreu que foi vendido como escravo, aqui na cadeia, e que eu estou preso sem justificativa. Eu estou preso injustamente. Fale para o Faraó, né, interceda por mim na frente lá de Faraó, para ver se ele consegue resolver minha situação aqui. E ó, essa história já tinha anos. E aí o que aconteceu? Quando o chefe dos copeiros volta para o palácio, a Bíblia fala que passou 2 anos e o copeiro não lembrou de José. Então é o que eu falei aqui lá no começo, né? Que nesse momento aqui, José interpretando o sonho, e esse sonho real, né, aconteceu a interpretação do sonho na vida do copeiro, ele pediu para que o copeiro intervisse na história dele, e o copeiro esqueceu. O copeiro abandonou. Então, às vezes, nós colocamos também expectativas nas pessoas nos ajudarem nos processos. E às vezes as pessoas não ajudam. E não cabe a nós, assim como na história de José, não cabe a nós questionarmos a Deus. Cabe a nós confiarmos em Deus. Mas isso é só para quem tem fé. Eu tenho certeza que nos dias mais sombrios de José, ele acreditava que uma hora Deus ia intervir, e os sonhos que ele teve quando ele tinha lá com 17 anos aconteceriam. As promessas do Senhor sobre a vida dele não falhariam. Enquanto não acontece, enquanto os nossos pedidos de oração não acontecem, nós precisamos nos manter firmes e constantes na presença do Senhor, para que o propósito não fuja, para que a gente não deixe de viver os frutos da permanência, porque nós desistimos, porque nós não permanecemos, porque nós mudamos conforme o cenário foi mudando. Então, que você possa permanecer. E aí, ao contrário dos 2 primeiros pontos que eu falei, que era para a gente permanecer, independente se o cenário mudar, permanecer, independente se as pessoas mudarem. Esse terceiro ponto que eu quero falar sobre permanecer, para a gente começar a ver a mudança. Como assim? É contraditório.
história. Porque chega uma hora que a gente permanece, resiste, até o momento em que Deus começa a intervir na história. A história de José não foi só tristeza, não. Ele colheu os frutos disso. E chegou uma hora no final desse processo que ele começou a ver a mão de Deus agindo e as coisas começaram a mudar. E então ele começou a viver essa mudança. A interferência de Deus entra em ação, porque depois de 2 anos os copeiros, o copeiro lá, lembra que voltou para casa do palácio do faraó? Ele lembrou. O faraó teve um sonho. E aí quando o faraó teve esse sonho, o copeiro falou: quando o Senhor se irritou comigo e aí me jogou lá na prisão, eu também tive um sonho. E aí tem um hebreu, escravo, lá na cadeia, que interpretou esse sonho e aconteceu da mesma maneira que o Senhor falou, que ele tinha falado ali. E aí o faraó já estava agoniado com aquele sonho, e aí manda chamar então José. Fala então para ele, José, porque eu quero que esse sonho seja interpretado. E a Bíblia nos relata que quando José chega na presença de Faraó e Faraó começa a contar o sonho para ele, que era 7 espigas cheias e 7 espigas secas, né? Vou contar aqui para quem não conhece. Faraó teve um sonho que ele via 7 espigas de trigo cheia e 7 de trigo seco, e ele via 7 vacas gordas e via 7 vacas magras, e ele não entendia nada. E aí Deus usa a vida de José para interpretar esse sonho. E aí José explica para Faraó. E é engraçado que eu acho que uma estratégia de Deus, isso aqui já estou inventando na minha cabeça, mas eu acho que o interessante dessa história é que esse sonho de José, esse sonho de Faraó, a interpretação dele tem a ver com uma estratégia política até. E Faraó, sendo o governador do Egito, ele precisava ser inteligente em sua administração. Talvez se fosse qualquer outra interpretação, eu não sei se Faraó teria dado trela para José. Mas quando José interpreta o sonho, fala para ele sobre uma estratégia política e econômica, que era interessante para Faraó também. E aí José fala: olha, esse sonho basicamente significa que no Egito e nas redondezas haverá 7 anos de muita fartura de colheita, e vai ter muita fartura de animais, de gado, de rebanho, e depois desses 7 anos de fartura haverá 7 anos de muita fome. Então, o que eu quero dizer para você é que então, nesses 7 anos de fartura, você guarde o máximo possível de cereais, de mantimentos, para quando chegar os 7 anos de fome, você consiga atender então a população egípcia. E ele fala: uau, que estratégia administrativa e política inteligente. E aí então, o faraó fica ali impressionado com José. E José, todas as vezes que ele interpretou um sonho, ele apontava para o favor de Deus. Ele falava: quem interpreta os sonhos é Deus. É Deus que dá a interpretação dos sonhos. Então ele sempre apontava para Deus. Mesmo chegando diante de Faraó, que não acreditava no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele sempre falava: os sonhos quem interpreta é Deus. Então ali, a partir desse momento, José começa a ser honrado. Então ele sai da cadeia. Como eu falei, Faraó fica impressionado através da intervenção de Deus. Faraó coloca ele como administrador do Egito. E a Bíblia fala que debaixo de Faraó não havia outra pessoa que governava o Egito e que tinha mais poder do que José. E até na mudança de nome, porque Faraó muda, né, o nome de José para um nome egípcio, e até na mudança de nome de José, esse nome glorifica a Deus. Está lá em Gênesis 41, 45. Diz assim: o faraó deu a José o nome egípcio Zafenate Paneia, que significa Deus fala e vive. Então, até o nome egípcio que Faraó deu para José apontava para Deus, dizendo que ele vive e falava, porque José sempre apontava: quem interpreta os sonhos é Deus. Sempre apontava para Deus que ele tinha permanecido fiel, temente e guardando o seu coração. Amém? Então, a partir desse momento que José começa a viver então essa interferência, né, efetiva de Deus na história dele, e ele é colocado como governador do Egito, ele vê todo o cenário mudando de novo através da ação de Deus. E aí não só o cenário mudou, mas as pessoas também mudaram, porque daí houve um reencontro de José com seus irmãos. Porque, como eu falei, os 7 anos de fome na região chegou, e quando os 7 anos de fome chegou,
Os irmãos de José vieram buscar cereal no Egito, porque o Egito tinha cereal para vender. E aí quando os irmãos de José chegam lá, resumindo a história para vocês, eles dão de cara com José, claro que eles não reconhecem. E aí então José faz todo ali um combinado com eles, porque José queria ver o seu pai, queria ver o seu irmão Benjamim. Depois vocês podem ler a história em Gênesis a partir de 37. Mas a história de José é mudada. E aí quando seus irmãos voltam definitivamente ali na presença de José, a Bíblia fala em Gênesis 43 que eles se curvavam e entregavam presentes a José. E aí então começa a se realizar as visões que José teve aos 17 anos, quando ele tinha 30 anos e assumiu o governo, né, do Egito. Ele começa então a ver essas visões se cumprindo. Seus irmãos vieram. A Bíblia fala que eles se curvavam diante de José até o chão, entregavam presentes em forma de gratidão, porque José estava vendendo cereais para eles como governador do Egito. Mal sabia eles que era José, o irmão a quem eles tinham vendido, né? Lá no versículo 37. E aí então a gente chega aqui no versículo 45 que lemos no começo, que José, diante de todo esse processo, ele fala aos seus irmãos: conte ao meu pai que foi Deus quem me mandou adiante. Então, mesmo depois de ter sido vendido como escravo, mesmo depois de ser preso injustamente, José consegue reconhecer que havia sido Deus que havia mandado ele na frente para que ele pudesse ser governador e hoje a família dele não morresse de fome, porque foi através da visão que Faraó teve, a estratégia política e econômica de José, que fez com que o Egito tivesse alimento, tanto para o Egito, que todo mundo que estava ao redor ali, daquela potência que era o Egito, né? Então José vai vendo então o cenário mudando e ele vai colhendo os frutos de permanecer. Os irmãos que o venderam como escravos agora estavam o exaltando como governador pela sua bondade. E aí imagino que, né, eles devem ter ficado chocados. E aí José fala: não fiquem tementes, não tenham medo, não se angustiem, porque eu sei o propósito, né? José disse: eu estou vivendo o propósito hoje de todo o processo que eu passei, e glória a Deus por isso. Amém? Nós precisamos entender que mesmo diante de qualquer mudança, qualquer processo, qualquer dor, a vontade do Senhor, soberana e permissiva, está sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Mas eu preciso que você creia nisso e exerça isso quando você estiver no seu dia mal, quando você estiver no seu processo difícil, quando você estiver no seu cenário de mudança, quando as coisas saírem do seu controle, quando você tiver medo, quando você se sentir sozinho, que você consiga exercer isso, essa fé.